Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 89 e também a Gênesis capítulo 3, né? Origem do bem e do mal. Ainda vai demorar ainda, porque do tanto que eu falo, e hoje nós vamos acrescentar, se der, não, nós vamos acrescentar sim. Eu separei, né, eu tive que colocar tudo a limpo, digitar, preparar, 48 qualidades de uma pessoa, qualidades nobres, né, porque não existe, né, não existe, por exemplo, o mal moral, né? Então existe o mal moral. Então hoje nós vamos tratar, nós vamos já direto para a questão de número 7. Então, nós vamos acrescentar 48 qualidades de uma pessoa nobre, né? Qualidades assim de caráter. Vamos dizer o seguinte, que essas 48 qualidades nobres de uma pessoa, 48 atributos, 48 virtudes que a pessoa que é dotada dos males morais, né? Por exemplo, as pessoas dotadas, porque nós já comentamos aqui, porque existe os males físicos, os males morais, e também existe os flagelos naturais no mundo de provas e expiações, né? Então, eu creio que se você tiver um pouquinho de paciência, porque nós não vamos conseguir gravar tudo num vídeo só, em 2, em 3, mas siga essa sequência para você ver. Analise esses 48 atributos morais, essas 48 qualidades morais. Você vai perceber que os males morais é o contrário, né, da exposição nossa hoje aqui. Então, olha só para você ver. Entretanto, Deus todo bondade, isso aqui é na Gênesis, pôs o remédio ao lado do mal. Olha só para você ver que bênção, né? Deus todo bondade pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Você observou bem? Então, vamos analisar, por exemplo, assim, nós sabemos que o mal moral é o fruto, né, exclusivo do nosso livre-arbítrio, né? Que nós podemos analisar da seguinte forma:
aqui mesmo eu deixei escrito: o mal moral é fruto exclusivo do livre-arbítrio humano. É criação nossa. Nós o criamos. Olha para você ver a sabedoria divina. Sabe, eu deixo anotado para que no momento aqui eu não me perca, porque você sabe, o assunto ele é muito complexo e abrange muitas áreas. Então, olha para você ver. O mal moral resulta das ações da criatura livre. Então, o homicídio, o estupro roubo, né? Furto. São exemplos do mal natural. Resulta de processos naturais, né? Como terremoto. É porque eu escrevo tudo bagunçado aqui. O mal moral resulta das ações de criaturas livres, como, por exemplo, o homicídio, o estupro e o roubo. São exemplos. Então, agora, os males naturais resultam de processos naturais, como terremotos e inundações. Aí já parte para o lado natural, que na verdade nós sabemos que está relacionado aí os flagelos, né? Mas aí existe os males físicos e existe também os males morais. Então, os males morais: estupro, homicídio, tudo que possa se dizer contrário às leis de Deus, né? Então, por exemplo, o ódio, né? O ódio é contrário às leis de Deus. Mas é preciso entender que, de acordo com como nós fizemos aqui, deixamos a anotação, o mal moral é fruto exclusivo do livre-arbítrio humano. É criação nossa. Nós o criamos. Então, por exemplo, eu odeio você. Eu odeio você. Olha a diferença. Eu amo você. Não tem uma diferença muito grande? Então, eu odeio você. Eu amo você. É preciso entender que o livre-arbítrio é que leva a pessoa à escolha do amor ou do ódio. O livre-arbítrio. Então, notemos aí que não foi Deus quem criou o mal, e sim a própria pessoa que, de certa forma, distorceu as leis do Criador. Mas é interessante. Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável. Eu te odeio tanto
que em um certo momento eu sinto que aquela atitude passa a me fazer mal. Porque é bom para a pessoa só praticar o bem. Praticar o mal, uma hora a pessoa mesma, ela passa a odiar ela mesma. Ela pensa, mas meu Deus, por que agir desse jeito? Agora, não pensemos que quem opta no livre-arbítrio, que é um direito de escolha, não pensemos que as pessoas se mudam assim numa existência. Eu conheço casos de seres que há mais de 2, 3 mil anos odeia. Eu conheço casos de seres 1000 anos. Quais 2 mil anos? Ódio, vingança, não perdoa, não aceita, não são humildes. Eu conheço casos desses. Eu não perdoo mesmo. Eu odeio. Então, isso aí são os males morais. Agora, isso no espírito que encontra-se na erraticidade. E aqueles encarnados que detêm esses tipos de sentimentos. Só que um dia ele percebe que não vale a pena. Tudo passa. Dias melhores virão. Você observa que o inverso de ódio, o inverso de amor, de caridade, de paciência, de tolerância, o inverso, né? Existe aqui, eu resumi num trabalho, né? Porque a gente tem que resumir mesmo, 48 qualidades, né? Que são atributos, que são qualidades nobres, né? Aqui na Terra, que são contrário aos males morais. Então, ao perceber aqui essa exposição que nós vamos fazer a partir de então, você vai pensar assim, mas 48, mas existe quantos atributos? Isso é um número inimaginável. Vamos pensar assim, 500 bilhões de atributos. Nós resumimos aqui apenas, eu fiz um resumo aqui só de 48, que é necessário aqui para a Terra, que é necessário ao combate, né? Nós devemos agir e andar de acordo com os desígnios das leis divinas. Então, fora desses 48 aqui, vejamos, 48 é só uma pinceladazinha. Fora desses 48, nos encontramos praticando os males morais, né? Então, olha só para você ver. Chega em que o excesso
do mal moral se torna intolerável. A pessoa pratica tanto homicídio, a pessoa pratica tanto roubo, tanto estupro, lesa tanta sociedade, né? Lesa tanto a humanidade, que um dia na evolução, não pensemos em 2, 3 encarnações, não. Esse é um número inimaginável de reencarnações. A pessoa consegue quitar todos os débitos que ele cometeu. Aí percebemos que o mal é criação nossa. O mal não é criação do demônio. O mal não é criação de Deus. Até porque Deus, o demônio é mitologia. Deus é a realidade. Então, Deus não iria criar o mal, e sim as leis que só contribuem ao bem do ser, do ser em processo de evolução. Então, olha só para você ver, contrário, né, aos males morais. Olha como nós devemos agir aqui, né? Então, olha só para você ver. Tem duas anotações aqui que eu anotei. Então, os valores morais, né, são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem, em oposição ao mal, ou ao correto, em oposição ao errado. Assim dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios, os valores morais, né? Então, aqui eu já são duas anotações. Você vai cansar. Sabe por que você vai cansar? Porque são 48 qualidades. Então, sequência. As qualidades são os bons aspectos que uma pessoa possui em sua personalidade e em suas atitudes. Você observa que é tudo contrário aos males morais. Se às vezes as pessoas queriam saber, gente, mas males físicos, males morais, flagelos, mas se fala em males físicos, se fala em flagelos naturais, mas não se fala em males morais. Nós estamos tentando mostrar o contrário do mal moral. Distante, ou melhor, o inverso do que nós iremos relatar aqui, significa os males morais. O inverso. Então, por que eu idealizei dessa forma? Para que a própria pessoa raciocine. Porque quando se fala no mal,
e pede para a pessoa raciocinar o contrário, ela tem dificuldade. Porque primeiro você alarmou a pessoa. Olha só a psicologia que a gente usa. Você alarmou a pessoa. Então, por isso que eu não optei em descrever os males morais. Você entendeu? E sim o oposto do mal moral, né? Que eu resumi aqui em 48 qualidades, né? Em 48 qualidades. Só que nós já estamos terminando o vídeo aqui. Então, para dar sequência, você vai ter que assistir todos os vídeos até concluir as 48 qualidades, né? Eu tenho à disposição, né? Então, vamos lá. Olha só para você ver que nós colocamos aqui. Em oposto aos defeitos, as qualidades das pessoas são os pontos apreciados de sua personalidade, pois segue os valores e princípios bem vistos na sociedade e ajudam a cultivar um bom relacionamento com o próximo, não é verdade? Primeiro, olha só para você ver, um dos primeiros atributos de grande importância chama-se confiança. Confiar no outro, não é? Um dos primeiros atributos é confiança. A partir da confiança, nasce tudo. Conquista-se tudo. Se você não confia, não há possibilidade alguma de você realizar o oposto. Não há possibilidade alguma de você lograr algum êxito. E, na verdade, o que seria a confiança? Olha só para você ver o que nós colocamos aqui. A confiança é a crença que temos no caráter. Não é verdade? Nos bons valores e na lealdade de alguém. Olha para você ver como que mexe. A confiança é a crença que temos no caráter, nos bons valores e na lealdade de alguém. Uma pessoa confiável é aquela que transmite honestidade e apresenta bom caráter, ajudando o outro a acreditar em suas boas atitudes e escolhas. Há também a autoconfiança, que é a capacidade de acreditar no próprio potencial. Será que resume um pouquinho a confiança? Isso que nós detalhamos aqui? Eu acho que resume-se, né, um pouquinho. Então, percebe-se que a confiança, ela é primordial. Primeira, né? Primordial. Sem a confiança, é difícil você acreditar, delegar, né? Desejar. É difícil expor, se abrir. É difícil. Se você não confia, se você não tem confiança, você não delega, você não expõe, você não se expõe, você não se integra, você não se capacita, você não se capacita. Não é verdade?
A segunda, olha só, segunda qualidade. Criatividade. A criatividade é a característica de criar ou inovar algo, seja no lado profissional ou pessoal. Uma pessoa criativa costuma ser muito valorizada no ambiente de trabalho, devido à sua originalidade e capacidade de ter pontos de vista e ideias diferentes. Não é verdade? Então agora nós vamos passar para o próximo vídeo. Você observa que nós tratamos de duas questões, né? De duas qualidades. Ainda tem mais 46 para os próximos vídeos, que nós vamos falar só dessas qualidades praticamente hoje. Então, para o próximo vídeo, no próximo nós vamos começar tolerância. Vamos ver o que significa tolerância no próximo vídeo.